Olá pessoal, meu nome é Joseni e hoje o nosso grupo vai estar falando de políticas públicas e eu quero dizer hoje o que é políticas públicas. Políticas públicas é um conjunto de ação e decisão para solucionar os problemas da população, da sociedade, as reivindicações da sociedade, certo? O Estado ele tem a principal finalidade de prestar esse serviço para a sociedade, entendeu? Para atender as necessidades da sociedade, a necessidade da população. Antigamente, lá no passado, lógico, né? O governo, o que ele fazia? Ele se preocupava em atender as necessidades da população, dando segurança para elas, né? Ele dava segurança de proteção dos inimigos, né? Isso antigamente, mas hoje em dia a nossa sociedade atual ela não atende mais essas necessidades básicas que era antigamente. Hoje a sociedade ela exige o quê? Ela exige mais educação, ela exige mais saúde, ela exige lazer, cultura, né? Esses trabalhos que hoje, atualmente, a sociedade ela exige do governo, né? Que está atuando hoje, certo? E enfim, o que o governo tem que fazer? Ele tem que promover o bem-estar de toda a sociedade, entendeu? Compreendendo, lógico, as vontades dos diversos grupos sociais, certo? Então, pois bem, ele tem que fazer o quê? Buscar o interesse público, saber das necessidades da sociedade. A melhor maneira de fazer, de saber, no caso, né, de fazer isso, é saber as necessidades, direcionar as ações governamentais e, consequentemente, ele vai desempenhá-lo, né, na certeza, ele desempenha na certeza que vai estar atuando pelo bem-estar social, certo? Os envolvidos nesse processo são atores privados e atores públicos. Os atores públicos, e nós temos os nossos representantes, que é o quê? O prefeito, o governo, os vereadores, esses são os nossos representantes, os atores públicos, certo? Da sociedade, que a sociedade o elegeu, né? O que cabe a eles? Eles têm que fazer o quê? Eles têm que ouvir, eles têm que atender os pedidos da sociedade. No caso, eles têm que atender os nossos pedidos, atender os indivíduos, lógico, dentro das suas possibilidades, né? E executando essas tarefas através de quem? Dos funcionários públicos. Esses, os atores públicos, no caso, né? Os atores públicos que nós colocamos lá. E essas tarefas é desempenhada através dos funcionários públicos, certo? Também temos os nossos atores privados. O que é esses atores privados? Os atores privados nós podemos colocá-los como são as imprensas, são a sociedade civil organizadas, são as entidades representativas, os sindicatos. No caso, esses atores privados, eles não possuem vínculos nenhum com a administração pública. Então, o que acontece? No entanto, eles reivindicam as necessidades da sociedade para o Estado. Eles não têm vínculo com a administração, mas, no entanto, eles fazem as reivindicações, entendeu? Para o Estado, aonde elas podem ser atendidas ou não. No caso, eles vão fazer a atuação sempre utilizando de sua força representativa para levar aos atores públicos as demandas do que eles representam, a fim de buscar esforços, certo? O Estado busca esforços dos Estados para que eles atendam às reivindicações dos mesmos. É isso que eu tenho para falar hoje, pessoal. Obrigada. Olá, boa tarde, meu nome é Jailma, sou acadêmica do curso de Administração Pública
E a gente fez um trabalho de grupo, né? E eu vou apresentar a minha parte, que é sobre o ciclo, né? Que envolve as etapas das políticas públicas. De início, né? A primeira etapa foi a formação da agenda, que nessa fase das políticas públicas pretende-se identificar o problema e depois, da identificação do problema, começar a analisar se há possibilidade de resolução dos problemas. Em seguida, é formada a agenda. Primeiramente, né, identificar os problemas para depois formar a agenda. Isso viabiliza a concretização do problema junto ao público. Na formação da agenda é necessária a criação de algumas estratégias, como, por exemplo, a organização, mídia, comunicações, convocação de interessados e formação de coalizões. A inclusão de questões na agenda, no entanto, não torna prioridade, por isso depende de outros fatores. Por exemplo, nem sempre o que foi formado na agenda, de acordo com a agenda, que foi diagnosticado um certo problema, né, de políticas públicas na sociedade, nem sempre esse problema vai ser resolvido, porque vai depender das estratégias, né, que cada político utiliza, e bem como também da vontade do político de realizar certos projetos, né? Ele vai depender dele para aprovar o projeto ou não. O que a gente vê muito assim também é que a população influencia muito, né? Tipo, o político vai verificar se realmente aquilo é de interesse da população e se isso vai, por exemplo, se ele não aprovar o projeto, se isso vai interferir na carreira dele de político, né? Porque quando um político é elegido, ele vai ficar por 4 anos, né? Então isso pode interferir, dependendo do projeto que ele não aprovar, pode interferir na candidatura dele próximo, né? Porque geralmente o político, quando ele entra, ele quer continuar, né? Então, na próxima carreira dele, se ele não aprovar certos projetos, a população pode se lembrar disso, né? Tem que ter sempre politicando, né? Sempre. Então isso é aí que entra, né? Na agenda, ele vai perceber isso, né? É da vontade dele fazer isso, mas também se a população não quer, às vezes, certos projetos, ou dependendo da população, o que vai, né, influenciar se ele não aprovar o projeto, porque é de gosto da população, e assim por diante. Depois da formação da agenda, vem a formulação das políticas. Essa parte do ciclo de políticas públicas é o momento em que há a percepção de necessidade de definir-se qual a ação. Aí, depois da formação da agenda, vem a ação. Que ação é cabível ou não para a solução do problema? O objeto da política, os programas desenvolvidos e as metas alcançadas. Nessa fase, o encarregado pela preparação da política pública se reúne. É um momento onde há reunião, né, com todos os membros para decisão. Com alternativas, né, eles vão apresentar alternativas e aí o executivo pode rejeitar ou não a proposta. Depois vem a tomada de decisão. Depois da reunião, aí vem a tomada da decisão de identificar o que realmente pode ser considerado bom ou ruim, e aí vai ser tomada a decisão para a adoção ou não das políticas públicas. Do mesmo modo, são detalhados os modelos de projetos, diretrizes, estratégias e identificação das formas de recursos, orçamento, né, que é o principal, assim, o que realmente tem impedido, né, a ação dos políticos, né, segundo eles. A gente sabe que há muita arrecadação, mas, por outro lado, eles podem alegar que não há orçamento suficiente, né? Não há dinheiro suficiente. E também tem que ter a mobilização dos meios disponíveis, né? Providenciar e mapear as possíveis parcerias para a implementação.
Depois dessa etapa vem a implementação. Essa é a penúltima etapa, né, da fase do ciclo de políticas públicas, onde o planejamento e a escolha são concretizados. É a administração responsável pela execução da política, pois é dever dela a concretização dos atos, bem como controlar e monitorar as medidas definidas na tomada de decisão. O executivo tomou a decisão, agora ele vai implementar. Por exemplo, foi decidido que tem que asfaltar uma rua. Aí o político vai, agora é a hora de pôr em prática essa política pública, né? No momento considerado importante, pois a política pode sofrer alterações, o que dependerá da atitude dos interesses da administração. Nessa implementação, né, é onde ocorre às vezes uma mudança é a parte mais importante, né? Porque na concretização do ato é que se percebe se realmente o político está ali exercendo o seu papel, né? Mas envolve muitas coisas, porque não é ele que vai lá pôr em prática, né? Ele vai adquirir meios de colocar diversas pessoas para fazer isso. E ele tá ali para pôr em prática, né? E muitas vezes isso não é fiscalizado da maneira correta, sai errado e muitas pessoas vão perceber que aquele político não fez a coisa certa. Tá tudo nas mãos deles, né, do executivo. Avaliação. No contexto de administração pública, após as etapas vistas do ciclo, muitos projetos foram concretizados, né? No entanto, também é importante avaliar a sua eficácia. Assim, na administração de políticas públicas, sempre há um novo ciclo começando, pois os processos acontecem de forma contínua, até mesmo com implementação de sucesso. Sempre há mudanças. É preciso fazer a avaliação, né, que é a última etapa, mas não significa que o ciclo se fechou e acabou-se as etapas das políticas públicas, né? Essas foram divididas em 5 e por intermédio dessas vem outras etapas, né, intermediando, e a gente sabe que é necessário a avaliação para verificar se realmente foi feita a coisa certa, né? E mesmo que a mudança foi, né, grande mesmo, foi perceptível perante a sociedade, mas isso não significa que não há, assim, coisas mais para fazer, sempre há como melhorar, né? Então essa foi a parte que eu apresentei, que eu achei mais interessante do texto, né, que a gente teve como referência para fazer o trabalho. Eu espero que tenha sido interessante a minha explicação e desde já eu agradeço. Boa tarde. Oi, gente, meu nome é Jane Cristina, estou aqui com um tópico muito interessante para vocês sobre políticas públicas. Pois bem, para que o município seja capaz de criar e gerenciar políticas públicas de qualidade, é necessário, além dos recursos financeiros, um planejamento de longo prazo, ou seja, é importante que os atores políticos definam um objetivo, e o melhor caminho para alcançá-los é um processo de planejamento a longo prazo, que deve ser feito com os atores políticos. Pois bem, juntando os atores políticos, mais o auxílio dos servidores públicos e o setor da sociedade civil organizada, assim eles podem ter a qualidade das ações elaboradas e podem perceber quais problemas que afligem mais a população. E com isso, a política pública pode desenvolver programas com mais eficiência que vai, a um todo, ajudar a nossa sociedade. Ok? Obrigada. Olá, meu nome é Claudiane e vou falar um pouco sobre o SEBRAE. O que significa SEBRAE? SEBRAE significa o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE, como o próprio significado da sua sigla, mostra
que tem a função de apoiar as micro e pequenas empresas no seu desenvolvimento do seu negócio através de cursos, palestras, consultorias e promoção da defesa dessas empresas junto ao governo. Então, na militância por leis que venham beneficiar o setor, através do SEBRAE, a criação de pequenas empresas na sociedade começaram a melhorar o nível de vida das pessoas. E o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, vem atuando também a competitividade e o desenvolvimento de sustentáveis, e dos empreendimentos de micro e pequenas empresas, ou de micro e pequenos portes. Há muito tempo o SEBRAE também atua um foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração dos processos de formalização da economia, por meio de parcerias com os setores públicos e privados, como programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. O SEBRAE também desenvolve um atendimento desde o empreendedor que pretende abrir o seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. O SEBRAE também atua em todo o território nacional para garantir o atendimento aos pequenos e outros negócios a mais relacionados às empresas. Então, o SEBRAE também tem a capacidade de acesso a créditos, e aí, posteriormente, tendo esse acesso aos créditos, as pessoas que querem iniciar sua pequena empresa, ela poderá comprar seus materiais para iniciar a sua micro ou pequeno negócio. E além de disponibilizar materiais, o SEBRAE também desenvolve cursos de capacitações em profissões como cabeleireiro, corte e costura, artesanato, doces caseiros, panificação, embalagem, segurança alimentar e outros a mais cursos relacionados ao SEBRAE. Então, assim também, o SEBRAE vem ajudando muito essas pessoas através do seu pequena empresa ou e outras entidades a mais. Então, através disso, o SEBRAE, ele também ajuda muito os agricultores, como a piscicultura, por exemplo. A piscicultura beneficia os pescadores, Então, vem sendo explorado o potencial, e o benefício que os pescadores têm através dos artesanais e outras coisas a mais, em geral. E por meio, de tanques instalados ou escavados, os pescadores, poderão, iniciar a sua pequena empresa, tendo, uma renda familiar melhor. O objetivo do SEBRAE também é formar cooperativas, de produções de segurança e serviços,
e contribuir para a profissionalização também, a qualificação e o aperfeiçoamento também da mão de obra dos cooperados, assim aumentando a qualidade do serviço, da produtividade e produtos também. Então essa é um pouco sobre o Sebrae. Eu espero que vocês tenham entendido realmente o que é o Sebrae e até mais. Olá, eu sou a Deildes. Estou aqui para apresentar para vocês o que são cidades empreendedoras e o que elas servem para nós. As cidades empreendedoras, elas são essenciais para a geração de riqueza dentro de um país. Também são voltadas para o desenvolvimento e apresentação de determinadas habilidades, competência para a criação de negócios, onde terão que realizar, gerir, executar obras consideradas fundamentais. Elas fundamentais, mostrando resultados positivos, crescimento econômico e melhorando as condições de vida da população. População essas que muitas vezes até quer ter uma condição de vida melhor, quer ter um estudo melhor, mas tem que buscar isso em outras cidades, porque dentro delas, das suas próprias cidades, não tem esse desenvolvimento. Porque as pessoas, hoje em dia, o mercado de trabalho está exigindo muito, quer ter mais conhecimento, quer ter mais eficiência, pessoas qualificadas para se trabalhar dentro delas. Porque as pessoas, as cidades, ela é movida através de bons empreendedores, bons fornecedores, empresários. Então, para tudo isso, as pessoas têm que ter qualificação, ter uma boa maneira de falar, uma boa maneira de conhecimento, porque assim eles vão tá tendo melhoria, os empresários vai sentir na vontade de querer buscar novos horizontes nessas cidades, novos empreendedores, novas qualificações, buscar ter os seus negócios, suas oportunidades.